Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que desde cedo abre as suas portas para receber a todos com muito carinho, muito acolhimento. E toda essa equipe espiritual que já se faz aqui presente desde os primeiros minutos da manhã, preparando e trazendo as energias salutares necessárias para o nosso bem-estar, que preparam cada cantinho desta casa para recebê-los com muito carinho e muita paz. Para que a gente possa se conectar com essa equipe espiritual que se faz presente desde cedo, nós iniciamos a manhã de hoje com uma prece. Então, para aqueles que quiserem, que se sentirem mais à vontade, podem fechar os seus olhos a título de conexão e elevar os pensamentos, imaginando a figura meiga e amável do nosso querido Mestre Jesus, nos colocando em agradecimento pela manhã de hoje, por mais este dia de vida, por mais este dia de oportunidade de aprendizado. Pedir a Deus, pedir ao Pai que nos abençoe, que nos proteja, que nos encaminhe, que nos auxilie a liberar as nossas mentes para absorver o conhecimento e, quiçá, levar esse conhecimento a todos aqueles que estão à nossa volta, multiplicando a palavra de Jesus no coração das pessoas, para que a gente possa expandir e tornar este mundo cada vez melhor. Que a bênção de Jesus esteja conosco, que Deus nos proteja, nos ilumine e nos ampare sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O tema da palestra de hoje, vinculações, extraído do livro Vida e Sexo, no capítulo 14, por Chico Xavier e Emmanuel. Esse tema será exposto pela nossa querida Miriam, que desejamos que ela seja muito feliz e que Deus abençoe você, Miriam, na palestra de hoje. Bom dia, meus amigos, bom dia, amigas. É sempre um momento de muita alegria poder estar aqui dividindo com vocês, né, este momento. O Renato estava comentando como essa casa é preparada, né, para nos receber. Cada canto é iluminado, os nossos guardiães, os nossos anjos de guarda ficam aqui muito felizes por ter conseguido fazer com que nós estivéssemos aqui hoje. E a gente forma, eu sempre repito isso, e quando a gente se une com o coração aberto, se permitindo penetrar mesmo por essas energias que estão postas aqui, a gente forma um grande campo de luz. Este momento aqui é um momento muito delicado e muito particular, onde a gente se irmana nesta luz. Ao mesmo tempo que a gente nos auto-auxilia, né, nos permite ser auxiliados por aqueles que nos protegem, nos guiam, nós também ajudamos que outras pessoas recebam essas emanações. Onde tiver um ou dois, né, em nome dele, ele vai estar entre nós e a gente vai estar irradiando este amor. Então é muito bom estar aqui com vocês hoje, para a gente conversar um pouco. E para falar de um tema que é, assim, ao mesmo tempo simples, é simples, vamos falar de vinculações hoje, dos nossos vínculos, né? Ao mesmo tempo que isso é simples, é de altíssima complexidade. Quero começar exatamente como Emmanuel começa neste livro, que é com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele abre esse capítulo com isso aqui, olha. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 14, item 8. Existem outros trechos do Evangelho que estão falando dessas vinculações também, só que estão dizendo que não necessariamente os espíritos são simpáticos. Não necessariamente aqueles que estão dentro da nossa família são aqueles com quem nós gostaríamos, digamos assim, de estar fazendo a caminhada.
Então nós vamos reservar isso e vamos nos aprofundar nisso. Mas antes eu queria fazer um alerta bem grande, bem geral. Quando a gente começa a falar de vínculos, de simpatias e não tão simpatias dentro das nossas casas, muitas vezes a gente começa a querer naturalizar aquilo que não é para ser naturalizado. Violência doméstica, homofobia, pedofilia, abusos, isso não é natural. O fato de você ter vínculos negativos ou positivos não dá a ninguém a autoridade de cometer abusos, de espancar crianças, de maltratar idosos. Isso não é ninguém veio a este planeta, não importa quais são os vínculos kármicos, me permitam usar essa palavra, que é uma palavra que a doutrina não usa, mas que tem vínculos pretéritos, digamos assim, com outras pessoas, sejam positivos, sejam negativos, ninguém veio nesse mundo para cometer feminicídio. Ninguém veio a este mundo para assassinar, matar, porque o outro lhe fez mal numa outra encarnação. Isso não existe. O nosso aprendizado é lidar com essas dificuldades e essas fragilidades, mas numa postura de amor ou de combate a isso. Então, a primeira coisa, não vamos normalizar ou normatizar o que não é normal, o que não é natural, o que não é o correto. Nós não viemos a fazer aprendizados pela violência. Nós temos escolhido esses caminhos ao longo das nossas existências, mas não é isso que o nosso Pai quer da gente. Então, esse é um primeiro ponto, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando a gente está passando por circunstâncias difíceis, a gente começa a ter dúvida. Será que eu tenho que ficar nessa situação? Será que isso é normal? O que será que eu fiz? Joguei pedra na cruz, como dizia minha mãe. Estava lá jogando pedra na cruz em Deus, por isso que eu estou passando por essa circunstância. Então, vamos reservar isso antes da gente aprofundar. Não é normal, não é para normatizar violência, dor, espoliação, nepotismo, vaidades das mais variadas, relações tóxicas. Não é para normalizar isso. Não é para isso que a gente está aqui, não. Tá? Mas vamos lá, vamos começar. A primeira coisa, eu quero destacar alguns pontos do que é que significam essas vinculações. A primeira coisa é a ideia de que essa família que a gente veio hoje, e essa família, a gente pode estender essa família. O país onde nós estamos hoje, nós não nascemos na União Soviética, a gente nasceu no Brasil. Isso não é uma coincidência. Nós não nascemos num país islâmico, nós nascemos num país onde as raças todas se misturaram. Indígenas, negros, europeus. É uma tipologia de aprendizado que é possível nesta natureza, que este país, com as condições de clima, né, o fato de nós sermos um país de sol, de trópicos, de abundância de rios, isso tudo configura uma grande família, um grande lugar de aprendizado. Então, não há coincidência, né, de que nós estamos não só aqui, neste espaço do planeta, que nós estamos, por exemplo, nesta cidade, e que nós estamos naquele núcleo familiar específico, com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão, ou fomos adotados por uma família X que resolveu nos receber, né? E essa família inicial, essa família primeira, que é do pai e da mãe, ela depois se amplia com marido, com filhos, com primos, né? E depois eu expando ainda para um universo de amigos, aí eu construo uma outra família. Esses vários núcleos, todos eles não são coincidências. Eles são engendrados, montados no plano espiritual. Existe um planejamento, não estamos aqui à deriva, não. A nau não está à deriva. Nós estamos aqui a partir de um planejamento feito lá no plano espiritual. Às vezes, a depender do nosso grau evolutivo, a gente tem a possibilidade de intervir nesse planejamento diretamente. Às vezes, meu amigo, você tem que se submeter às regras que aquele que sabe mais do que você percebe que você tem que trilhar. Nem sempre nós podemos escolher. Às vezes, por conta dos nossos aprendizados passados, não tão bem feitos, a gente acaba tendo que submeter a algumas coisas. E aí essa questão da família também eu acho uma coisa que é interessante, né? Neste momento que a gente evolui, né, no estágio que nós estamos aqui no planeta, a gente costuma ainda pensar na nossa família como a nossa família menor, não é? Quem que é a minha família? É o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, meu filho, né? Gato, cachorro, enfim. Esse é o meu universo, digamos assim, mais próximo, e eu penso que essa é a minha família. E aí eu quero lembrar vocês de uma passagem de Jesus, em Mateus e Marcos, deixa eu ver, isso mesmo, Mateus 12:46 e Marcos 3:31, que é aquela onde Jesus está dentro
assim, com uma mini multidão, com um grupo de apóstolos junto com ele, mais algumas pessoas, e ele está falando, né? Aí alguém fala assim, mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e estão chamando você, querem falar com você. Vocês lembram dessa passagem? Aí Jesus responde assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão, né, e ele fala assim para os apóstolos, aqui está a minha mãe e aqui estão os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, este é minha irmã, e esta é a minha mãe. Jesus estava... Não estamos falando de Jesus, né, gente? Não é de nós, né? Jesus estava desprezando a mãe e os irmãos? Não. O que ele estava dizendo? Olha, nós somos a grande família. Eu, você, meus irmãos, todos aqueles que estão trabalhando em nome do Pai são os meus irmãos. Quer dizer, esse espírito que guia aqui o nosso planeta, né, nosso grande querido governador aqui, ele já tinha, né, a luminosidade suficiente para saber, nós somos uma grande família. E seja o senhor na Rússia, na Indonésia, aqui no Brasil, no seu núcleo menor, na sua casa com seu filho, no seu ambiente menor, mas ao mesmo tempo na grande humanidade. E não será possível você ser feliz plenamente enquanto houver um único ser que não foi resgatado. Um único irmão que não conseguiu encontrar um caminho de iluminação. Enquanto isso não houver de forma plena, a felicidade absoluta não se coloca. Então, a primeira coisa é a gente reservar isso. Sim, o planejamento espiritual é feito lá em cima, sobre quem nós seremos, o que vai acontecer aqui. Neste momento, pelo nosso grau evolutivo, a nossa visão ainda fica muito circunscrita ao nosso ambiente primeiro, né? Essa família menor. Tivemos exemplos aqui entre nós, de pessoas que expandiram para além do núcleo, e a gente vai citar o que é o mais próximo da doutrina, um Chico Xavier, um Divaldo, né? Nem casou, nem teve filho. Mas vocês têm dúvidas quantas mães eles ampararam? Quantos filhos eles criaram? Né? Quantas pessoas eles puderam beneficiar sem nunca ter constituído um núcleo básico familiar? Por quê? Porque já tinha essa compreensão de Jesus. Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Muito bem, vamos reservar isso. Então, portanto, nós estamos, sim, reunidos por afetos e desafetos nas nossas casas. Você vai dizer assim, quer dizer, então, que aquele irmão que realmente eu não vou com a cara, pode ser que tenha algum problema comigo? Sim, meu amigo. Pode ser que aquela mãe que descaradamente assim, protege o filho mais jovem, permitindo que ele faça tudo o que ele quer, e ao mais velho, todo rigor, pode ser que ela tenha uma preferência inconsciente por aquele outro seu irmão? Pode ser, sim. Pode ser que aquele tipo de casamento que você estabeleceu, com aquelas fragilidades, com aquelas dificuldades, com aquele padrão de não amor, pode ser que signifiquem aspectos pretéritos que você desempenhou com aquela pessoa num outro momento? Pode ser que sim. Pode ser que essa configuração que você está vivendo hoje, positiva ou negativa, tenha vínculo e relação direta com histórias pretéritas que nós estabelecemos com as pessoas que estão no nosso entorno. Então, relaxa. Você tem razão. Você tem razão. As antipatias gratuitas e as simpatias gratuitas que você percebe no seu núcleo familiar, não vi, não gostei. Criança nasceu, já antipatizei com a cara dela, já não gostei. Nasceu, já achei um saco. Achei uma coisa que não dava certo. Sim, é verdade. Essas antipatias elas estão postas dentro das nossas casas. E as simpatias também para os nossos aprendizados. E uma outra coisa que eu quero recordar a vocês, muitos já foram pais e mães aqui, se não foram pais, são tios, né, ou têm algum tipo de contato com criança. Eu quero recordar a todos nós de uma coisa. Aquele espírito que chegou na sua casa, aquele bebezinho que está lá, né, aquele que, quando você criou lá, estava engatinhando, ele é um espírito milenar. Ele só está disfarçado de criança. Ele só está naquela roupagem. Os nossos filhos, as crianças, todas são espíritos milenares. E quando a gente está se relacionando com eles, a gente se esquece disso. Era muito comum na minha faixa etária, quando você fosse visitar uma pessoa, uma família, chegava lá, tinha a mãe, o pai e as crianças. Você entrava na casa, você cumprimentava o pai e a mãe, e você não cumprimentava as crianças. Não era assim? As crianças não eram vistas.
Né? Os pedagogos avançaram muito, aí os Piagets da vida avançaram muito, que hoje até o professor, né, se coloca na posição de abaixar para conversar com a criança, para que a criança seja vista. Até muito tempo atrás, criança não tinha direitos estabelecidos. Era chamada de menor, lembra? Ah, ele é de menor. Né? Já dando um sentido de inferioridade. Então, a criança passa a ser vista como um ser, né, com direitos, etc., não faz muito tempo dentro da história da humanidade. Mas eu quero recordar vocês, e todos nós que estamos aqui, de que as crianças são espíritos milenares. E digo mais, a idade e a faixa etária não é garantia de que você é superior a ela, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de crescimento moral. Quando você olha aquela criancinha lá, e aí eu vou usar uma frase que eu ouvi um tempo atrás, ela é meio dura, que diz assim com relação quando a pessoa está mais velha, né? Nunca respeite uma pessoa apenas pelos seus cabelos brancos, porque os canalhas também envelhecem. Então, o fato de, às vezes, você estar numa hierarquia, ela é uma criança e o outro é o avô, não quer dizer absolutamente que, do ponto de vista da envergadura moral, você esteja num estágio superior. Às vezes, aquela criança que está ali, naquele ambiente, ela se colocou e nós vamos ter um exemplo disso aqui, ela se colocou à disposição de vir naquele núcleo familiar para facilitar que a trama de raiva, de ódio, de medo, de cobranças possa fluir de uma forma mais facilitada. Então, assim, o papel, no fundo, isso tem a ver com os papéis que a gente acaba assumindo dentro do ambiente familiar. Então, a primeira coisa é isso, olhar as crianças, né, e olhar todos os membros que estão configurando a sua família, se recordando que são espíritos, afetos e desafetos, que a gente trouxe, que a gente combinou para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Né, e com respeito profundo de entender que há um aprendizado a ser feito da criança para o adulto e do adulto para a criança. Todo mundo está ali para aprender um com o outro. Quantos de nós poderíamos dar muitos exemplos dos aprendizados que nós tivemos com os nossos filhos, ou com crianças que estão dividindo conosco a nossa vida? Isso é uma das coisas. Um outro ponto que é importante quando a gente pensa em vínculos, esse é duro, tá, gente? Isso é duro porque, assim, nós vivemos a sociedade do apego, né? E um pedido que é feito aqui é não se apegue. Não se apegue ao papel que você está experimentando. Você está pai, você está mãe, você está mulher, você está homem, você está filho nessa circunstância, você está marido. Mas a verdade é que nós trocamos todo o tempo de papel. Hoje você vem como marido, que arruma 2 amantes, e depois as suas amantes vêm como suas filhas, numa outra encarnação. E eu vou dar um outro exemplo disso aqui também. Percebam que os papéis que a gente está vivendo, neste momento da nossa existência, se alternam. Pode ser que você seja um pai, da próxima vez a receber aquele conjunto de pessoas. Pode ser que hoje você esteja nessa circunstância, porque é o melhor lugar que você pode estar para fazer o aprendizado. E quando eu falo isso, parece fácil, não parece? Ah, é fácil. É fácil desapegar. Até que o filho decide que ele vai sair de casa. E mais, o filho decide casar com uma moça que você acha que é uma sirigaita. Não foi com a cara dela. Não gostou. Não gostou. Escolheu mal esse meu filho. Daí você começa a olhar torto para a sua nora, você começa a olhar torto para a criança que vem deste casamento ou dessa união, e você já cria um problema com aquele grupo. E o pai, quando vê a filhinha bonitinha, aquele anjo, tal, 18, 17, que resolve namorar um outro homem. Onde já se viu uma coisa dessa? Resolve se envolver com uma outra pessoa, tem interesses para além de adorar o papaizinho dela. Ou, ainda mais grave, quando você se casa com uma pessoa, você estabelece, tinha realmente uma pactuação que você havia feito, você se casa, em algum processo, em algum momento dessa jornada, uma das pessoas decide ir embora. Às vezes de uma forma consensual e às vezes de uma forma muito dolorosa, com traições, com mentiras, abandonando a prole, abandonando, sei lá, os planos e o planejamento que você tinha feito com essa pessoa. E esta pessoa é aquela ao qual você entregou o que você julgou você tinha de melhor.
Você amou aquele homem, você amou aquela mulher, você realmente acreditou que ela seria sua parceira por um tempo indefinido dessa vida, e em algum momento dessa jornada, ela resolve ir embora, sem combinar o jogo com você antes. E eu quero parar um pouquinho neste ponto, porque o pai e o filho, né, essa coisa do pai e do filho, e os vínculos continuam eternamente, né, mas quando no que se trata essas relações afetivas, né, essas relações emocionais, quantas encarnações estão travadas, literalmente travadas por essa fragilidade. Um coração magoado, além de a gente ficar ouvindo aquele, como é que chama? Esqueço o nome, os goianos que gostam, gente. Aquelas músicas lá de sofrência, ou sofrência. Além de você passar, às vezes, um tempão ouvindo sofrências lá na sua casa, chorando, lamentando, se ressentindo, né? Você pode simplesmente parar uma encarnação na mágoa, no ódio, na raiva, na busca de vingança, na não... Por que ele me deixou? Por que ele foi embora? Por que ele não me amou? Por que ele não cumpriu a promessa que ele fez? Por que ele não é o parceiro que ele disse que seria? Por que ele virou sapo? Eu achava que ele era príncipe. Você pode passar a sua existência neste ponto de dor, de mágoa, de raiva, de não perdão. Não perdão à circunstância, não perdão a você por ter vivido aquela situação. E mais, você pode passar essa existência... Vocês têm ideia de quantos casos e relatos a gente ouve quando a gente lê os livros da codificação, os livros todos, não só da codificação, os que vieram depois, de situações onde, por milênios, aquele cidadão fica perseguindo aquela mulher. Por séculos, aquela mulher fica num processo obsessivo em cima daquele homem que a deixou lá, numa existência, eu nem sei quando foi que aconteceu. Então, diz que evoluir a gente não evolui, mas a gente pode estagnar no nosso crescimento se a gente não for capaz de ter a compreensão de que a gente está vivendo um papel, e que pode ser, eu não estou justificando, pode ser que, de fato, aquilo que você precisava aprender com aquele homem, com aquela esposa, com aquele namorado, com aquela mulher, fosse ser até aquele trecho. Que depois era para você seguir uma outra história, um outro caminho, porque os aprendizados que cabiam àquele casal já aconteceram, já não faz mais sentido. Então, este ponto, né, é um ponto especialmente delicado, né, porque a gente cria, e como eu comentei, a gente cria um monte de justificativas para ficar neste lugar, né, do sofrido, do doído, daquele que não sai do lugar, e isso pode nos estagnar profundamente nessa encarnação. Então, esse é um grande ponto de alerta. A outra questão, e ainda assim, né, que um alerta com relação a essa questão dos papéis é o seguinte: você vai dizer, tudo bem, tem a questão dos papéis, cada momento eu estou vivendo um papel. Só que o pai e a mãe, dentro dessa cadeia, tem um destaque muito importante. Tá? Então, sem dúvida, nós estamos mudando todo o tempo do papel que a gente constitui naquele núcleo. Eu estou chamando de família, que é um conjunto de espíritos que, por afinidade, reencarna no mesmo grupo, por várias e várias existências. Tá? Mas o pai e a mãe, aquela pessoa que diz, eu topo ser o pai, ou eu sou obrigado a ser o pai. Eu topo ser a mãe, não, eu sou obrigado a ser a mãe. Enfim, aquele que assume este papel, nessa existência, tem uma importância de suma relevância. Porque você vai orientar, quando você diz assim, eu topo, você vai orientar, no mínimo por 7 anos, que é a primeira infância do homem, você tem um poder que você não tem ideia sobre aquele espírito. Porque até os 7 anos de idade, diz que nós estamos nos organizando ainda do ponto de vista espiritual. É quase como se a gente não tivesse aderido o nosso perispírito ao corpo. Nós estamos ainda fluidos. E a psicologia fala disso hoje mais recentemente, né? Até os 7 anos de idade, a gente está formando ainda os elementos da nossa psique. Aos 7 anos, quando você termina a primeira infância, aí sim. Mas este período inicial é um período onde a gente está muito maleável ainda. O que isso quer dizer? Porque, assim, eu, quando estou aqui, lembra, eu sou um espírito milenar. E eu trago comigo tendências das mais variadas, positivas e negativas. Quando eu estou criança, quando eu estou vivendo este papel, e o Papai do Céu é muito generoso que nos dá essa primeira infância, eu estou maleável a coisas diferentes. Eu posso receber tanto amor
e tanta orientação que eu diminuo uma potencialidade negativa que eu tinha por aquilo que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Então, eu tenho uma tendência recorrente a ser rebelde, a ser revoltado, a brigar, isso e aquilo. Mas se você recebe o acolhimento daquele núcleo primeiro, se aquilo te inunda de tanto amor e compreensão, que você consegue lidar com as suas más tendências de uma maneira mais adequada quando você fica adulto. Então, o papel deste núcleo primeiro que te traz para o mundo, e o pai e a mãe, eles têm uma função muito particular nisso, ele é fundamental. Então, a ser pai e ser mãe, gente, é tarefa divina. E aí eu quero ler para vocês, né? E lembrando que nós temos a infância mais longa do reino animal, né? O gatinho lá tem o bebezinho, dá uns mesezinhos, não é? 2, 3 meses, bichinho, a mãe faz o quê? Vai lá, meu filho, vai cuidar da vida. Né? A águia joga o filho para baixo do ninho depois que ensinou ele a comer. Não é assim? O reino animal é muito rápido esse processo. A leoa, o leão lá, amenta quando pode, o pai ajuda, isso e aquilo, mas crescer um pouquinho, vai cuidar da sua vida. Nós temos, no mínimo, de 7, há quem diga que 30 anos, né? Fica nessa infância. Essa infância, dependendo do pai e da mãe. Né? Adolescentes de 40 anos, como tem, gente. Né? Então, nós temos uma infância longa, muito longa sendo posta. Mas, enfim, e aí o que eu acho interessante nesse texto aqui que Emmanuel traz? Ele diz assim, ó, estudos e pesquisas se multiplicam nos domínios da psicologia quanto às complexidades do mundo infantil e o exame das vinculações. Né? E ele fala que cada pequenino é um campo de tendências inatas, com tamanha riqueza de material para observação do analista, que se penetrará os meandros da individualidade, tal. Isso que a gente acabou falando aqui. E ele diz que tem um elemento, eu achei tão interessante, que no meio do texto ele começa a falar de sexualidade. Eu falei, por que o Manuel está falando disso aqui? Porque no meio da conversa ele começa a dizer que tem aspectos sexuais, no meio, desde o bebê. Eu falei, não estou entendendo. Aí eu fui aprofundar, e o que ele está alertando aqui? Muitas das nossas quedas e das nossas fragilidades tem a ver com o campo da sexualidade, de outros tempos. Né? E ele diz assim, olha, a questão sexual ela é inata ao homem, inclusive ao bebê. E aí, vamos lá para a psicologia, vamos lá ao tal do Electra e ao complexo de Édipo, porque depois já vai Freud e Jung e outros tantos psicanalistas e psiquiatras estão aqui já desenvolvendo. O instinto sexual ele é presente no bebê, não da forma com que a gente vê e percebe na vida adulta. Mas a questão sensorial é inata do homem. Quando um bebê é amamentado por uma mãe, ele sente prazer. Não é o prazer sexual, mas é um prazer sensorial do contato humano. Então, do bebezinho, e essa fase que a gente fala da fase oral, né? Da fase oral, a fase anal, vai crescendo até que o adulto vire um adulto normal, que passa a ter relações sexuais como adulto. Mas este elemento da sexualidade, ele perpassa a natureza do homem. E a criança vai demonstrando as suas tendências nesse desenvolvimento. Se o pai, se a mãe, se os cuidadores têm essa compreensão, muitas das viciações sexuais, dos problemas e das dificuldades futuras poderiam ser resolvidas. Porque grande parte dos nossos problemas estão nesse campo. E antes que vocês comecem a achar que a doutrina ou o plano maior está dizendo que sexo não é bom, não é verdade. É o contrário. Tem várias passagens que dizem que não existe energia mais poderosa e sagrada do que a sexualidade. Não existe. Afirmativa do espírito verdade. Tanto que a região, né, dos órgãos genitais se chama região sacral. Região sagrada. Aonde a unidade é capaz de gerar vida. Não existe um outro, você pode ter as suas preferências, quais você quiser. Mas a união de um homem com uma mulher é o que é possível fazer com que a vida seja gerada. Tal é a sacralidade deste ato. Então, ele pede para que a gente observe, né, desde a criança, estas tendências, que a gente vá observando com naturalidade, que a gente aprenda sobre isso. Que a gente tire da nossa cabeça preconceitos e coisas das mais variadas.
E ele diz que, inclusive, quando a gente observa as crianças, você começa a perceber quais são as tendências dela na trama familiar. A preferência do menino pela mãe, da menina pelo pai, né? A preferência amorosa, a preferência do carinho, porque provavelmente isso vai dando sinais da trama que está por trás. Tanto que ele finaliza esse capítulo falando que o importante aqui é educar. Aí você vai dizer o seguinte, né, que o nosso tempo está avançando aqui. Quer dizer, então, que eu não tenho liberdade para nada? Está tudo planejado? Que inferno é esse? Cadê o tal do livre-arbítrio? Que eu posso decidir, que eu posso não sei o quê, que isso, que aquilo. Eu sou um marionete nesses jogos que, aliás, eu desconheço, porque alguém podia me contar os outros capítulos, para eu saber em que ponto eu estou entrando da novela? Estou chegando quase lá na cena final, nem sei qual foi a trama que veio antes. O que nos dizem é que esse esquecimento é necessário, porque a gente não ia dar conta de saber que a gente foi o vilão. A gente não ia dar conta de saber que aquela pessoa que hoje eu recebi na minha casa me matou, com requinte de crueldade. Então, é melhor a gente não saber, porque a gente não dá conta das nossas fragilidades de hoje. A gente esconde de nós, hoje, as dificuldades que a gente tem. Mas eu estava dizendo liberdade. E aí? E aí eu vou lembrar Santo Agostinho para falar do quão livre nós somos para escolher. Santo Agostinho fala assim, fazendo a ode à liberdade, né? Ama e faz tudo aquilo que você quiser. Só não se esquece que o segundo verbo, que é o fazer, está condicionado ao primeiro. Se você amar, meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Se na sua intenção, se naquilo que você faz existe verdadeiramente amor, e você tem que se preparar para amar, se realmente a sua movimentação é por amor, não por apegos, você pode fazer aquilo que você quiser. E eu vou dar aqui 2 exemplos das escolhas de quem ama e das escolhas de quem ainda não ama. Vocês, neste livro, num dos livros aqui da série André Luiz, tem o pai de André Luiz, a mãe de André Luiz. André Luiz já estava lá no plano espiritual, já estava lá no nosso lar, já tinha sido resgatado, né? E ele, eventualmente, tinha contato com a mãe dele. A mãe dele estava em esferas superiores, né? E a mãe dele ia visitar o André Luiz de vez em quando, e ela perguntava para ele, mãe, e o pai? Onde é que está o pai? Ai, meu filho, seu pai está numa situação muito difícil. Está lá nas regiões umbralinas, etc. Por que o pai dele estava lá? Porque o pai dele era um homem honesto na vida aqui. Ele era um fazendeiro rico, acho que era advogado, não me lembro, juiz, sei lá, mas cuidava da família próspera, né? O André Luiz foi médico naquela época, enfim, se você olhava para a família do André Luiz, era uma família equilibrada, feliz, próspera. Só que o pai do André Luiz tinha 2 amantes. 2 amantes para quem ele prometeu mundos e fundos. Para quem ele dizia para uma, eu vou largar dela, coitada da minha mulher, ai meu Deus, ela vai morrer se eu ir embora, espera um pouquinho, né? Alguém já ouviu essa história, não? Olha, espera, um dia eu vou deixar da minha mulher para ficar com você, etc, etc, aquela coisa. E ele fez isso com esses 2 seres, e esses 2 seres se envolveram muito com ele, essas 2 mulheres. Ficaram realmente apaixonadas. Aí todo mundo foi embora, todo mundo desencarnou. O que essas mulheres resolveram fazer? Elas não fizeram a prática do desapego aqui. Elas ficaram perseguindo o pai de André Luiz por muitas e centenas de anos. E ele, o que ele fazia? Se escondia nas regiões mais umbralinas possíveis, né, para não ser alcançado por essas 2 mulheres. Olha só o que a mãe de André Luiz, que estava numa escala superior, decidiu fazer. Um dia ele vai visitar o André Luiz, né? E aí ele fala, olha, filho, eu resolvi voltar para a Terra. Voltar para o planeta Terra, viver mais uma encarnação. O André Luiz, mãe, mas por que você vai fazer isso? Daqui você tem condição de ajudar mais as pessoas do que de... Ele diz, e aí a mãe fala assim, não consideras angustiosa a condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo. E meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje Laerte, o pai do André Luiz, né, é um homem cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos ainda mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-se do socorro justo? E aí o André Luiz fala, mãe, realmente não ia dar. Então ela diz assim, olha,
eu trabalharei por auxiliá-lo, né? Aí ela diz assim: no entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se nós não pudéssemos estendê-la aos nossos pares? Quer dizer, o que ela fez aqui? O pai do André Luiz já tinha sido encontrado, estava reencarnado, ela ia reencarnar, ia reencontrar com ele, ia se casar com ele, ia receber no lar quem? As duas amantes como filha. Que era a forma com que ela concebeu, junto com o plano espiritual, de auxiliar o marido a crescer e de conseguir fazer com que aqueles seres tão cheios de ódio, aquelas duas mulheres, pudessem passar por um processo de regeneração. Então, porque ela ama, né, porque a mãe de André Luiz amava, ela pôde escolher. E ela não escolheu a tarefa fácil. Ela escolheu aquilo que ela considerava que poderia fazer com que aquele ser crescesse, se desenvolvesse e fosse feliz tanto quanto ela estava no plano espiritual. E eu vou dar um exemplo ao contrário. Eu não consegui lembrar de qual obra, mas é da série André Luiz, de uma mulher que passou uma vida muito sofrida com o marido na Terra. 40 anos de casamento. Cara alcoólatra, comia, batia, mexia, fazia confusão, gastava o dinheiro da família, tinha toda uma circunstância muito difícil desse marido no planeta Terra. E essa mulher suportou isso por 45 anos, me parece. Ela suportou, foi humilhada, passou por dificuldade. Foi. O cidadão cantou para subir, morreu. E ela falou: graças a Deus, Papai do Céu, fiz minha tarefa, cumpri, dei conta, fiquei até o final, etc, etc. E aí ela desencarna. Chega lá no plano espiritual, feliz, que ia reencarnar, ela queria reencarnar. Ia reencarnar de novo, poder continuar a existência e tal. E aí ela olha o planejamento espiritual dela. Foi olhar lá, dar uma olhadinha. Quando ela olha, quem é que está lá no planejamento espiritual dela? O marido. Ela fala: ah, não, sacaneou comigo. Você brincou comigo. Fiquei lá, aguentei 40 anos. Blá, 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 blá. O mentor diz para ela: pois é, você suportou este homem por 40 anos. Agora você vai voltar para a Terra para aprender a amá-lo. Então é assim, ama e faz tudo aquilo que você quiser, como diz o Santo Agostinho. Obrigado, Miriam. Agradecemos a todos pela presença de hoje. Encerramos aqui a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, agradecendo aos internautas que nos acompanham.